paz, boa tarde, tudo bem com você? Estou falando mais baixo que o habitual por conta que eu tô com dor de garganta. Mas vamos lá, não perderemos o foco, não deixaremos de cumprir aquilo que temos o compromisso com o Pai e vamos seguindo em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui o semear no ministério. E vamos que vamos. Paz, Rô, tudo bem? Tô explicando aqui que eu tô falando um pouco mais baixo. Ninha, seja bem-vinda, por conta da garganta, mas já tô cuidando, só falarei um pouquinho mais devagar. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui novamente. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada, Senhor, por essa tarde tão maravilhosa. Obrigada pelo dia, Senhor, obrigada por todas as bênçãos, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Maravilhoso Pai, eu me coloco plenamente em tuas mãos, juntamente, Pai, com as meninas nessa tarde, ou quem entrar, para que o Senhor venha nos conduzir à revelação da tua palavra, e eu me coloco em plena dependência de ti, doce Espírito Santo, assim para bendizer, engrandecer e enaltecer a ti, em nome de Jesus. Amém? Tá dando para ouvir? Só não tá um timbre muito alto, né? Foi molhando a garganta e assim vamos que vamos. Hoje pela manhã, então, eu já orei em 1 Coríntios 3 e agora vamos ler e explicar a palavra de Deus. Aqui diz assim: no entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Aqui o apóstolo Paulo dizendo: vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, estou do lado de Paulo, e outro diz, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? E aqui eu gostaria de ressaltar para vocês nessa tarde que aqui Paulo está falando da maturidade espiritual no sentido de você não se apegar a um ou a outro, ou a um pastor ou uma pastora, um missionário ou missionária, o irmão da igreja ou outro, porque na verdade quem fez tudo foi Jesus. Né? Então aqui eles estavam brigando, porque eu sou a favor de Paulo, o outro, porque eu sou a favor de Apolo, né? E aí ele diz aqui que isso é um comportamento de bebê, porque o bebê só se alegra com tudo aquilo que lhe agrada, né? O bebê, ele tá ali chorando porque quer algo que a gente concedendo, ele simplesmente vai parar de chorar. Então aqui ele tá dizendo assim, não tem como eu ficar alimentando também essa forma de pensar de vocês, porque eu preciso mostrar a verdade, mas eu vou dar o alimento para vocês e mostrar a veracidade de tudo isso. E aqui diz assim, quem vocês pensam que Paulo é? Aí ele faz uma pergunta, o próprio apóstolo Paulo, ou Apolo? Somos servos, nós dois que o serviram, enquanto aprendi a confiar na vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo. Eu plantei a semente, Apolo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta nem quem rega que está no centro do processo, é Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores. O que se torna essas atividades dignas é o Deus a quem servimos. Vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Ou seja, nós estamos aqui para, no caso, cuidar da lavoura. Mas quem vai dar o crescimento é o próprio Deus. Porque aqui Paulo não morreu,
por ninguém, Apolo não morreu por ninguém, quem morreu foi Jesus. Quem permitiu a morte de Jesus para que eu e você pudéssemos ser salvos foi o próprio Deus. Então aqui ele fala da imaturidade deles no sentido de ficar, mas Paulo plantou, mas Apolo regou, mas espera aí, o nosso foco tem que ser o Senhor Jesus, o nosso foco tem que ser Deus. Então é importante você, muitas das vezes, prestar atenção em que tipo de discussão vocês estão entrando, em que tipo de situação você acaba se colocando de favoritismo entre um e outro. Não, porque eu gosto daquela igreja. Não, porque eu gosto daquele pastor. Não, porque eu gosto daquela pastora. Nenhum deles morreram, nem por mim, nem por você. Eles são simplesmente semeadores da lavoura. Eles estão aqui para fazer e cumprir o propósito que Deus estabeleceu através da vida deles. Eu lembro até, tem um pastor chamado Rodolfo, o pastor, eu acho que ele é pastor e cantor também, né? Rodolfo Abrantes, e ele veio na minha igreja e sempre a maioria, né, desses eventos, logo no início era tudo gratuito, e lotou, tinha mais de 5.000 pessoas dentro da igreja, e aquela coisa toda, e aquele alvoroço, porque era o Rodolfo, e aí eu lembro, ele subiu no altar da igreja, e a primeira coisa que ele falou foi assim: eu estou aqui para louvor do Senhor. Se dobrou diante de todo mundo que estava ali e fez uma oração: Pai, eu sou um mero instrumento em tuas mãos, eu estou aqui por ti e para ti. E ali ele fez uma oração mostrando a todo mundo que estava ali alvoroçado, porque o Rodolfo estava ali na igreja, que assim, ele estava igual, ele se igualou a todo mundo ali, porque todos ali só têm um objetivo: adorar a Deus. Então que eu e você possamos ter essa maturidade, né? Eu posso dizer na minha fase inicial aí com Jesus, que nossa, eu também ficava empolgada, né? Mas hoje eu vejo que tudo é para ele e por ele, não tem nada a ver com as pessoas, não tem nada a ver com o nome de quem vai pregar, não tem nada a ver com a cantora ou o cantor que vai cantar, tem tudo a ver o quanto aquela pessoa está disposta a nos levar juntamente diante do dom que Deus deu para ela, a adoração ao Pai. Esse é o propósito, né? E aqui ele fala, usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus me deu de arquiteto, desenhei a planta. Apolo ergueu as paredes. Que cada carpinteiro que venha trabalhar tenha o cuidado de construir sobre o fundamento. Quem é o fundamento? Jesus. Jesus é o fundamento. Não é nem mais nem menos, né? É Jesus, não tem como colocar outro fundamento, não tem como colocar outra filosofia, não tem como colocar qualquer base que não seja Jesus, é somente Ele. Aí aqui ele diz assim: lembre-se de que há apenas um fundamento já estabelecido, Jesus Cristo. Sejam exigentes ao escolher o material que irão utilizar na obra. Em algum momento haverá uma inspeção. Se tiverem usado material barato de segunda linha, vocês serão descobertos. A inspeção será rigorosa, tudo precisa estar de acordo, e se o trabalho de vocês passar na inspeção, ótimo. Se não, a parte de vocês na construção será derrubada, mas vocês não serão destruídos. Vão sobreviver, mas com dificuldade. Por quê? Porque a base aonde, né, erguemos a parede, aonde vamos estabelecer ali em cima dessa rocha que é Jesus, precisa estar firmada nele. Porque se eu crio a parede pensando, porque eu quero agradar aquele que gosta da cor tal. Tô trazendo aqui, fazendo analogia, né? O pastor gosta da cor azul. Eu gosto, vamos falar assim que eu gosto da branca, né? E aí eu vou e faço a parede azul. Aí eu me decepciono com ele, quer dizer, a parede ruiu. Por quê? Porque eu coloquei expectativa em agradar o homem, não a Deus. Agora, qual é a parede e o fundamento estabelecido na rocha que agradará quem é o fundador de tudo? Aí é a sacada. Por quê? Porque eu e você devemos construir para o reino,
dentro de uma excelência, dentro do melhor que a gente pode fazer, dentro do melhor que a gente pode oferecer. Por quê? Porque não é para o homem, é para Deus. Então, se eu fizer para agradar o homem, acaba se tornando pesado. E aí, essa construção que o próprio apóstolo Paulo fala aqui, ó, que ele ergueu as paredes e... Não, ele desenhou a planta e Apolo ergueu as paredes, né? Mas focado em quem? Quem Paulo fez isso? Em quem Paulo e Apolo fez? Em Jesus. Não tinha nada a ver com eles, não tinha nada a ver com Apolo, não tinha nada a ver com Paulo. É tudo para Jesus. Então, tudo que você fizer para o reino, tudo que você fizer para Deus, faça o melhor. O melhor, traga o melhor para Ele. Por quê? Porque só assim a sua planta, as paredes que você fizer, todo instrumento que você utilizar para a construção dessa intimidade com Deus, não vai ser destruído por alguma coisa. Vai estar ali firmado na rocha, porque quem é o fundamento? É Jesus. E aí, aqui ele continua. Vocês percebem que são um templo de Deus e que o próprio Deus está presente em vocês? Aí Paulo faz essa pergunta. Você percebe? Você consegue perceber Jesus em você? Quem destruir o templo de Deus não ficará impune. Estejam certos disso. O templo de Deus é sagrado e vocês são esse templo. Ou seja, nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa conduta com Deus. E aí entra o equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. Não tem como, por exemplo, eu só ir na academia e cuidar do corpo e deixar o espiritual. Mas também não tem como eu só cuidar do espiritual e esquecer do corpo. E nem da alma. Por quê? Porque os três, corpo, alma e espírito, precisam estar em equilíbrio. Eu falo isso, mas eu, por um lado, eu tenho tomado cuidado com a alimentação, mas o quão importante a gente precisa cuidar, sim, do nosso corpo, uma atividade física, alimentação saudável, ter aí uma alimentação saudável espiritual, que é a oração, que é o jejum, que é a leitura da palavra de Deus, e se alimentar para nossa alma, que são as nossas emoções, que são as nossas escolhas, coisas boas, ministrações que nos alegram, ministrações que de alguma forma podem até nos confrontar diante de alguma situação, mas que nos leva para um crescimento. Então é importante eu e você cuidarmos do templo do Senhor. Aí ele diz assim: não se engane, não ache que são sábios apenas porque acompanham o noticiário. Sejam os desinformados de Deus. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tola. Está registrado nas Escrituras. Por quê? Porque muitas das vezes o homem ele vai se estribar no seu próprio conhecimento. Então, porque eu sou fulano de tal, eu entendo da Bíblia tal. Não, a gente não pode, porque aquilo que é considerado para o homem como a sabedoria humana, ela é tola diante de Deus. Agora, quando você vai buscar na fonte a sabedoria, e o que é a sabedoria? Nada mais do que você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Como que é o temor ao Senhor? Eu leio a palavra e aqui está dizendo para eu não fazer, eu não vou fazer. Por aí eu já começo a ter uma mente, de alguma forma, baseada em uma sabedoria. Qual é a sabedoria? Eu temo a Deus, Então, por respeito a Ele, o que Ele está dizendo aqui eu vou cumprir. Então, diante dessa situação, eu e você vamos adquirindo a sabedoria. Por quê? Porque o Pai vai, de alguma forma, nos orientar diante daquilo que precisamos conhecer, que é a sua palavra, que é a base, que é o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento da nossa vida. A gente não está aqui para agradar B, nem C, nem D. A gente está aqui para agradar ao Senhor. E a gente vai andar na contramão do mundo. Enquanto o mundo está ditando regras e normas, a gente vai seguir as normas e regras que a Bíblia diz. E por quê? Porque aqui Deus está dizendo, gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tola. Então, ainda ele continua, está registrado nas Escrituras. Ele expõe as segundas intenções dos que andam de nariz empinado. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que se acham. Por quê?
Porque Deus conhece a intenção do coração. Tudo para Deus é a intenção do coração. Nada é à toa, nada é à toa. Deus conhece, e o Senhor fala aqui que as segundas intenções do que anda de nariz empinado, ele vê e descortina. Por quê? Porque ele conhece a intenção do meu e do seu coração. Então o trabalho que eu estou fazendo na igreja, o trabalho que eu estou fazendo para Deus, é porque eu tenho o nariz empinado, eu posso, eu faço? Ou é para louvor do Senhor? Porque, volto a repetir, aqui está dizendo o que o Paulo falou. Usando o dom que Deus me deu de arquiteto, eu desenhei a planta, Apolo ergueu as paredes, e que cada carpinteiro que venha trabalhar tenha o cuidado de construir sobre o fundamento. Lembre-se que há apenas um fundamento, já estabelecido, Jesus Cristo. Sejam exigentes ao escolher o material que irão utilizar na obra, ou seja, tudo que você fizer, faça o seu melhor, faça como para Deus, para a excelência de Deus. Por quê? Porque se a parte de vocês na construção for de segunda mão, né? Mas ele fala aqui que a gente pode ser destruído. A gente vai sobreviver com dificuldade, né? Por quê? Porque a gente quer agradar C, B, aí a gente se decepciona, né? E aí vamos trazer aqui uma questão que está bem polêmica agora, né? O pastor lá o bispo, o apóstolo, né? Na verdade, Rina, ele, né? Foi descoberto aí que ele age com a mulher de uma forma muito grosseira, né? E aí a casa caiu. Agora, quem colocou todas as expectativas no apóstolo? Agora tá assim, meu Deus, e agora? Eu me frustrei, aí a pessoa quer sair da igreja, a pessoa, né, desacredita no evangelho, porque colocou suas expectativas no homem. E não é no homem que a gente tem que colocar, a gente tem que colocar nossas expectativas em Deus, porque o homem é falho, eu posso errar, você pode errar, qualquer um pode errar. Nós somos seres humanos fadados à falha. Claro que a palavra de Deus, ela diz o quê? Você que está em pé, cuide para que não caia. Mas quando o seu fundamento e tudo aquilo que você investe para o Senhor é na excelência para Ele, você não se abala, porque o seu fundamento é a rocha. Quem está na rocha pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir trovão, pode vir relâmpago, não importa qual seja a condição. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te sustentar, porque a rocha, ela vai permitir que a gente fique ali firmada nela. Quem é a nossa rocha? Quem morreu por nós? Jesus. Então é para Ele que a gente tem que olhar, é para Ele que a gente tem que fazer tudo com excelência. Aí ele continua aqui, ó, não quero ouvir nenhum de vocês contando vantagem acerca de vocês mesmos, nem de ninguém. Tudo já é de vocês, foi um presente. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês que são privilegiados por estar unido a Cristo, que está unido com Deus. Então, tudo isso significa o quê? Que a gente não tem que, porque eu sou da igreja do fulano de tal, porque o meu pastor, a minha pastora, não, aqui está dizendo, não quero ouvir de vocês contando vantagem acerca nem de vocês mesmos e nem de ninguém. Por quê? Porque a gente já tem o maior presente, a gente já tem aquilo que é o suficiente. Jesus, ele é suficiente para mim e para você. E ele é perfeito, ele não vai te frustrar, ele não vai te deixar na mão, ele não vai te desamparar, ele não vai permitir que você se frustre enquanto você confiar nele. É igual o pastor Iracete hoje falou na oração da manhã, ele disse assim, meu irmão, aquele que tem fé nunca é vencido. Por quê? Porque quem tem fé sempre tem vitória. Essa é a verdade do evangelho. A gente vê Jesus ali curando quantas pessoas. E aí Jesus fala, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos esperando uma cura. E aí ela tocou na borla ali do cordão de Jesus. E aí Jesus falou assim, mulher, a tua fé te salvou. Porque ela creu naquele que é perfeito. Ela creu naquele que não desampara. Ela botou as expectativas
em Jesus. Jesus não desampara ninguém. Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que provê o maná, Jesus é aquele que provê a água, porque ele fez brotar água da rocha. Jesus é aquele que abriu o caminho para a gente ter acesso ao Pai, porque ele morreu por mim, ele ressuscitou por mim, ele está à destra do Pai e enviou o Espírito Santo para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso ao Pai. Então, que eu e você saibamos valorizar e ter maturidade espiritual, para que a gente não seja confundido com essas pessoas que Paulo diz aqui, ó, vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo, parece que só sabem mamar. O bebê, por um tempo ele mama, mas depois ele precisa ter alimento sólido para o bom crescimento, para ele ter um desenvolvimento perfeito. Não tem como ficar tomando leite a vida inteira. Assim sou eu e você, espiritualmente. Então a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente não tem que favorecer nem A nem B, a gente tem que ter o quê? A convicção de que o único que a gente tem que agradar e obedecer 100% é o Senhor Jesus. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí sim, teremos maturidade mediante ao crescimento da construção desse templo. Porque eu e você somos morada do Espírito Santo. Então, que eu e você tenhamos a sabedoria, não do mundo, a sabedoria que vem de Deus. Porque a sabedoria do mundo Deus considera tola. E aí ele ressalta, não quero ouvir ninguém se gabando e contando vantagem nem de si e nem do outro. Porque quem faz é Deus. E ele fala que a vida é um presente, Jesus é um presente, Apolo foi um presente, Paulo foi um presente, Pedro foi um presente, o mundo, a vida, a morte, tudo, o presente e o futuro é um presente de Deus. Mas o maior, o perfeito presente é Jesus. Então que eu e você possamos estar firmados verdadeiramente nessa rocha. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não teve um encontro com Ele, aceite de todo o seu coração, confesse com a sua boca, eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador. Entra, Pai, em mim. Entra, Espírito Santo, em mim. Muda a minha história, transforma a minha vida, porque eu quero caminhar servindo a Ti em espírito e em verdade. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero ir para o céu. E para ir para o céu eu tenho que seguir Jesus, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for através de Cristo. Então que eu e você possamos ter maturidade dentro da igreja, dentro da faculdade, dentro da escola, dentro do círculo de amizades, dentro do nicho familiar, para que possamos estar firmados em Jesus, que é a rocha verdadeira, e não criando expectativas em homens. Amém? Então, que Deus te abençoe. Lembre-se de compartilhar, encaminhar e curtir essa mensagem, porque quanto mais você encaminha, quanto mais você, de alguma forma, manda, né, curte o Instagram, daqui a pouco eu vou estar postando no YouTube também. Ali eu vou estar passando, né, e aí quanto mais pessoas curtirem, mais acesso as pessoas terão para a palavra. Então, que eu e você sejamos aqui a palavra te diz, ó, vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Então, que eu e você possamos trabalhar, enviando e semeando a palavra de Deus para que mais vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar agora. Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por todos que estão nessa live, por todos que irão assistir e que cada um, Pai, possa ter a maturidade e deixar de ser bebê, Senhor, na fé, bebê espiritual, sabendo que o alimento sólido, que é a construção na rocha verdadeira que é Jesus, possa edificá-lo, possa fazer com que tudo que ele acrescente ao crescimento da vida dele como templo do teu Santo Espírito Santo, possa estar baseado na sabedoria que vem de ti, Pai, e não na sabedoria do mundo. Que não possamos nos engrandecer nem a nós e nem ao outro, mas somente a um nome que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, digno de todo louvor e de toda adoração.
Jesus, sim, morreu por mim e por você, e ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Assim, Pai, te agradecemos, tendo o Senhor como nosso único fundamento, como a rocha eterna, como fundamento para o crescimento e maturidade espiritual, em corpo, alma e espírito, sabendo que nós pertencemos a Ti e devemos dar toda a honra e glória somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Amanhã estarei fazendo o capítulo 4 de 1 Coríntios, às 20 horas. E, sendo possível, eu te espero. Amém? Deus te abençoe, então. Fica com Deus.